Fala pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu vou começar aqui a quarta semana, só que eu vou fazer os exercícios somente, tá? Não vou me ater muito aos textos, tá bom? Para a aula não ficar muito longa. E eu vou fazer não só a quarta semana, mas como a quinta e a sexta, para a gente terminar os exercícios do PET. E para vocês também aí mandarem para mim os exercícios lá no Google Sala de Aula. Então vamos começar aqui na semana 4. O eixo temático é o mundo moderno, colonizações e relações étnico-culturais, que é o tema que é tratado nesse PET 3. O tema e o tópico, né? A colonização portuguesa, resistência, escravidão, liberdades e quilombos. A habilidade, ler e analisar fontes, anúncios para captura de escravos, documentos oficiais e mapas, identificando a localização dos principais quilombos e seus efeitos sobre os colonos. Conteúdos relacionados, diferentes fontes historiográficas sobre a escravidão no Brasil e interdisciplinaridade, sociologia e geografia. Então vamos lá. Importante vocês lerem, tá? A apresentação e tudo mais. Eu vou ler, no caso, só os cartazes que começam as atividades aqui, tá? Então, número 1. Compare os dois anúncios levando em conta os seguintes fatores. Onde fugiu o escravizado, região rural ou urbana, valor da recompensa para quem o localizasse, tipo de trabalho que sabia fazer. Então esse cartaz aqui, ó, da semana 3, tá? Então, ó, anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1854, escravo criou de nome Fortunato. Então, ó, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouco ou nenhuma barba, baixo, reforçado e picado de bexigas, que teve há poucos anos. Repara também na grafia, tá, gente? Algumas palavras aqui, ó, tem dois N's, dois L's, tá? Isso aí no período colonial era comum, tá? A grafia ser diferente. Parece até um pouco com o espanhol, nesses dois L's e tudo mais. É muito pachola, mal encarado, fala apressado e com a boca cheia olhando para baixo. Costuma às vezes andar calçado, intitulando-se forro. Então os escravos que andavam com um sapato, né? Normalmente eles já tinham obtido a alforria, tá? Eles são forros que a gente chama. E dizendo chamar-se Fortunato Lopes da Silva. Sabe cozinhar, trabalhar de encadernador e entende de plantações da roça, de onde é natural. Quem o prender, entregar à prisão e avisar na corte ao seu senhor Eduardo Lemenart, né? Rua da Quitanda, número 77, receberá 50 mil contos de... Não sei na época qual moeda que era, pode ser 50 mil contos de réis, eu sinceramente não sei. De gratificação. E o outro cartaz aqui, ó, é um anúncio, tá lá. 12 de junho de 1854, fugido da fazenda Marquês de Paraná, no Porto Novo do Cunha, o escravo Marcelino, pardo, pernambucano, de estrutura regular, magro, cabelo pouco crespo, olhos regulares, nariz afilado, bons dentes, com princípio de barba, e com uma ferida na perna esquerda. Sabe o ofício de sapateiro e levou 2 calças de algodão azul já usadas, 2 camisas de algodão americano, uma japona de baetão, 2 mantas de algodão de Minas e um chapéu de pelo de lebre já usado. Quem o prender ou der notícias acerca do lugar onde se acha, receberá 100 contos de gratificação. Rio, 8 de março de 1855. Então esse escravizado aqui fugiu de uma fazenda e a recompensa é 100 contos. E esse aqui fugiu da cidade, tá? 50 mil contos, digamos assim, né? Então vamos lá para a pergunta. Local de fuga, área rural urbana, valor da recompensa, habilidades, tipo de trabalho. Então aqui eu vou fazer do primeiro cartaz e aqui do segundo, tá? Então, ó, 55 que é esse aqui, 1855 e esse aqui de 54. Então vamos lá. Então, local de fuga, tá falando aqui, ó. Ainda fugido desde 18 de maio, o escravo crioulo de nome, ó lá. Idade, fala de Alviçaras. Então, certo, esse escravizado aqui, ele é fugido da cidade, tá? Então, põe a área urbana.
O valor da recompensa é 50 mil contos, né? Então 50 U 000. Tipo de trabalho, ele é encadernador, cozinheiro, né? Que ele sabe cozinhar. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem com plantações. E agricultura, né? Então ele sabe um pouco de agricultura. Já esse aqui, ó, ele é de uma fazenda, né? Então rural. A recompensa aqui é 100 contos. E habilidade, ó. Ele tem um ofício de sapateiro, ó. Então ele sapateiro, tá? Então aqui, ó, tanto é que aqui no panfleto primeiro fala que ela entende de plantações da roça de onde é natural. Então ele é natural da roça. E esse aqui, ó, tá falando que ele fugiu de uma fazenda, tá? Na Fazenda Marquês de Paraná. Então por mais que esse primeiro anúncio fale que ele veio da roça, mas ele morava numa área urbana, beleza? Na sua opinião, por que a recompensa oferecida no segundo anúncio é maior que no primeiro? Então aqui é 100 contos, então a gente entende que é o dobro dessa, tá? Por que uma é mais do que a outra? Então vai muito da idade, do que é o ofício que a pessoa fazia, da onde ele vem e tudo mais. E também da condição social da pessoa que está procurando, né? Então vamos colocar aqui, ó, alguns fatores podem influenciar no preço da recompensa, tais como a condição social do senhor escravo, dos afazeres, colocar aqui, ó, da idade do escravizado, dos seus saberes, né, etc. Então esses fatores que devem influenciar, né, o valor e tudo mais. Por quanto tempo o escravizado mencionado no anúncio de 55 está fugido? Depois de todo esse tempo, você acha que ainda seria possível localizá-lo? Por quê? Então, ele está falando aqui de 55, aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele fugiu dia 12 de junho de 1854. E o cartaz aqui é 8 de março, então ele está praticamente um ano fugido, tá? Então, por quanto tempo o escravizado mencionado? Aproximadamente um ano. Aproximadamente um ano. Depois de todo esse tempo, você acha que seria possível? Não se sabe, né? Não se sabe, pois a colônia, no caso o país, né? Tem dimensões continentais. Então ele poderia estar em qualquer lugar, né? Ele poderia estar no norte, no sul, no leste, no oeste. Então é bem difícil recuperar o escravizado que está em fuga, né? Pelo menos penso eu, mas vocês essas duas questões aqui são particulares, tá? Eu estou dando uma resposta que pode ser a sua ou não. Analisa o mapa da capitania de Pernambuco, feito pelo holandês Frans Post, em 1647, no qual ele representa à direita o quilômetro de Palmares e responde. Então aqui está o quilômetro de Palmares, certo? E aqui tem o mapa. Esse mapa aqui, gente, está, digamos assim, espelhado, né? Então, teoricamente, esse lado aqui dos navios seria, que a gente está habituado no mapa, seria do outro lado, tá? Então tem vários rios aqui, tudo mais. E aqui do lado direito, uma representação do quilombo. Observando a imagem de Frans Post, quais impressões se tem sobre como era a vida no quilombo dos Palmares? Então, pela essa imagenzinha aqui, né? Então, o que a gente pode ver, ó?
todos os negros aqui, ó, eles estão, um aqui está construindo uma estrutura, eles estão aqui perto do rio e tudo mais, não sei se pescando, ou as mulheres aqui, não sei, lavando roupa. Todos aqui estão vestindo como se fosse um saiote, né? Não dá para identificar se são homens e mulheres. Mas, de certa forma, pela essa imagem, está vendo que é uma coisa mais harmoniosa, né? Não tem conflito, nem nada. Eles estão vivendo ali a vida deles, né? Então, como era a vida do Quilombo dos Palmares? Pela imagem, né? Do autor, vemos uma certa harmonia no convívio dos negros que estão à beira de um rio cuidando de seus afazeres, certo? Mas vocês podem complementar a resposta, algumas coisas que vocês veem aqui a mais, tudo mais, pode complementar. Letra seguinte da historiadora Heloísa Maria Murgel Starling, professora da FMG. A fuga individual ou em grupo marca os limites da dominação. O escravizado que fugia afrontava o princípio da propriedade, ameaçava a ordem das coisas em uma sociedade escravocrata e impunha greve de prejuízo ao seu senhor. Cedo se percebeu que as formas individuais de punição aplicadas ao escravizado capturado e devidamente castigado por seu proprietário, castigo que deveria ser exemplar, tanto no aspecto punitivo quanto para prevenir novas fugas, não bastavam. Era preciso construir mecanismos de controle e manutenção da ordem escravista e desenvolver estratégias de repressão. A fuga de escravizados individual e em grupo tinha que significado para aquela sociedade? Então, ó, segundo a autora, tinha um significado de afrontar os moldes sociais da época, pois estávamos em um período de escravidão e o escravizado era dado como um, entre aspas, objeto relacionado à propriedade do senhor. Seria o seu dono, né? Seu dono. Então, o que acontece? A autora fala aqui que a fuga dos escravizados era uma forma de afrontar os senhores que eram donos deles, né? Por isso que eles eram castigados e tudo mais. Só que também eram criados os meios, tá? Então, aqui, ó, abriu torturas, escravos. Vou mostrar para vocês algumas imagens aqui, só para deixar mais claro. Aqui a gente tem várias cenas de tortura, tá? Então essa aqui é o Pelourinho, né? Que tem lá em Mariana também, onde o escravo era amarrado em um poste e açoitado, né? Normalmente por um outro negro. Aqui outros tipos de tortura, ó. Um possível capitão do mato aqui batendo em outro escravizado amarrado. Essas também, onde eles prendiam pelas pernas, né? As pessoas aqui nas senzalas, era outro tipo de tortura. Deixa eu ver. Amarrar também os escravos com essa espécie de troncos para andar juntos, assim. Era um outro tipo de tortura também, que evitava as fugas, né? Tinha também esses tipos de tortura, né? Que eles amarravam aqui como se fosse um colar cheio desses espinhos para que o escravo não conseguisse fugir pela mata. Então, normalmente esses espinhos aí, eles grudavam nas árvores, nos arbustos e impedia que eles conseguissem ir longe da fazenda ou do lugar que eles estavam. Esse tipo de tortura era aplicado aos escravos que normalmente comiam ou bebiam leite ou comiam alguma coisa assim que não era deles, que era do senhor. Então era aplicado esse tipo de castigo, onde o escravo só conseguia beber água, basicamente, né? Ele ficava um tempo com essa parte na boca para não conseguir comer nada, né? Tem essa também que é como se fosse uma máscara, né?
uma máscara que fica na boca para cobrir também a parte a parte aqui do nariz e da boca do escravizado. Essa aqui, eu não sei se foi usada também com os escravos brasileiros, possivelmente sim, que era como se fosse um garfo, né, que fica embaixo e em cima, que é onde o escravizado não conseguia abaixar a cabeça, né. Mas eu acho que, eu não sei se era utilizado aqui no Brasil, eu pelo menos não tenho certeza, tá? Tem vários outros exemplos, tá? Aqui, ó, Pelourinho de Mariana, ó, os grilhões aqui, ó. Tem vários e vários outros exemplos aqui de outros castigos, tá? Aqui nas imagens do Google. Vamos para a semana 5 agora, ó. Tem um texto bacana que depois, obviamente, vocês vão ler, né? Vocês, como bons alunos que são. Vamos para os exercícios aqui, ó. Então, os exercícios aqui, eu vou ler essa parte porque essa parte é importante para vocês saberem os tipos de escravos, né? O tipo de função que os escravos exerciam no período colonial. Então, leia o texto a seguir e faça o que se pede. Durante o período da colônia e do Império, até a abolição, que foi em 3 de maio de 88, a mão de obra predominante no Brasil foi de escravizados africanos e seus descendentes. De acordo com o tipo de trabalho, enquanto a escravidão existiu, os escravizados eram chamados de escravos de eito. Olha lá. Os que trabalhavam na agricultura. Vamos lembrar que a mão de obra escrava foi utilizada em larga escala nas plantações de cana-de-açúcar e nos engenhos de açúcar no Nordeste e São Paulo. Nas lavouras de algodão no Maranhão, no século XIX, e nas lavouras de café na região Sudeste. Assim também eram chamados que trabalhavam nas minas, que era o mais pesado de todos os trabalhos escravos. Então, a mina de ouro, gente, a expectativa de vida de um escravo que trabalhava numa mina de ouro era por volta de 10 a 15 anos, tá? Então, se você fosse um escravizado no ciclo do ouro em Minas Gerais, você tivesse por volta de 20 anos, aos 30, 30 e poucos, é bem provável que você já estaria morto. Por quê? Por causa de desabamento, pelo próprio refino do ouro, né, que eles utilizavam mercúrio, então isso causa contaminação, pelo tipo de alimentação que eles davam, que era bem insuficiente, então a pessoa acabava que morria bem cedo. Escravos domésticos. Os que realizavam todas as tarefas domésticas, entre eles incluía-se as amas de leite, as escravizadas que alimentavam com seu leite os bebês de seus senhores. Escravos de ganho, aqueles que passavam o dia nas ruas andando por todos os lados para vender aves, ovos, frutas, água, refrescos, cestas artesanais, velas, ou mesmo ficavam parados em algum lugar das ruas vendendo frutas ou salgados e doces. Parte do dinheiro obtido era repassado aos senhores. O restante era usado para gastos com alimentação, vestuário, compra de ferramentas e, eventualmente, a compra de alforria. Escravos de ofício, aqueles que exerciam trabalhos especializados, como ferreiros, pedreiros, carpinteiros, sapateiros, barbeiros, carregadores, trabalhadores de obra pública, oleiros, parteiras. Alguns historiadores consideram os de ofício como um grupo dentro dos de ganho, porque muitos trabalhavam nas ruas e tinham que dar a maior parte do dinheiro que ganhavam para seus senhores. E escravos de aluguel, aqueles que eram alugados por seus senhores a terceiros para desempenho das mais variadas tarefas. Para os escravizados, a vida das minas e no campo era bem mais dura que nas cidades. Por isso, muitas vezes, a venda de escravizados urbanos para o eito era uma forma de castigo usada pelos seus senhores. Vamos lá. Descreva a imagem, primeira descrição feita, finalize identificando qual tipo de trabalho escravo foi representado em cada uma das imagens. Então, isso aqui, eles estão fazendo a parte da moagem da cana, né? Perceba aqui que tem algumas vacas aqui, ó, atreladas a esse mastro. Então, esse mastro gira com essa roda aqui, ó, o engenho, que a gente chama de engenho, né? Que são duas roldanas ali que fazem a parte de macerar a cana, de apertar ela para sair o suco dela, né, que é a garapa. E depois vai para o refino, eles fazem o açúcar, rapadura, cachaça, etc. Então esses escravos a gente chama de escravos de eito, tá? Eram escravizados que trabalhavam no campo, tá? E aqui é um cotidiano de uma família, né?
onde a escrava aqui, que a gente pode chamar de ama de leite, ó, essa aqui, por exemplo, ela está amamentando o filho, possível filho da senhora aqui, tá? E outros aqui carregando uns copos, outra bordando, os filhos dela brincando. Então, são escravos que a gente chama de escravos domésticos, tá? Escravizados domésticos. O que realizavam funções da casa dos senhores. Então cozinhava, né, servia os senhores, limpava a casa e tudo mais. E amamentava os filhos. E esses escravizados aqui, ó, pode ver que um tá vendendo alho, outro aqui também, outro aqui tá com tabuleiro, né? Pode ser doce, alguma coisa, outro aqui pode ser que esteja vendendo esses cabritos aqui, bode. Então esses escravos aqui, ó, a gente chama de escravos de ganho, tá? Eles trabalham nas ruas, né? São escravos de ganho. Trabalhavam nas ruas e boa parte da renda obtida era dada aos senhores, tá? E aqui, ó, a gente pode ver que tem alguns negros aqui, pode ver que todos estão descalços, então eles são ainda escravizados, eles não são forros. Eles estão fazendo o quê? A barba e o cabelo de outras pessoas. Então eles são escravos de ofício, que a gente chama. Escravos de ofício. Então eram escravizados que realizavam funções específicas, tá? Barbeiro, carpinteiro, pedreiro, igual ele exemplificou ali em cima no texto, tá? E aqui, ó, professor, mas aqui eu não estou entendendo nada. Então corre o riacho, a água cai aqui, e esses escravos aqui, eles estão coletando ouro, tá? Era uma forma de coletar ouro, então eles ficavam nessa espécie de tenda. Os senhores aqui, ó, no caso são os olheiros, né? São as pessoas que estão vendo o escravo trabalhar para ver se ele não vai roubar ouro, tá? Então, esses também aqui são escravos que a gente denomina como eito, tá? São escravos de eito, trabalhando na coleta de ouro ou pedras preciosas, tá? E aqui, ó, tem alguns carregadores, né, trabalhando na cidade. Então esses escravos aqui também são escravos de ofício, tá? Escravos de ofício. Pode ser que eles estejam ali construindo alguma coisa, ou às vezes eles estão tirando alguma coisa de alguma igreja e tudo mais. Então pode ser um pedreiro, pode ser alguma coisa, tá? Então é a mesma coisa ali do de cima aqui, ó. Dos ofícios, tá? Creio que, ó. Ou pode ser um escravo de aluguel também, né? Pode ser até colocado como aluguel e tudo mais. Vou colocar a barra aqui, aluguel. Pode ser que esteja trabalhando para outras pessoas, tá? Então, última semana, semana 6. Vamos lá. Então são atividades assim, todas fechadas, tá? Então só vou falar a questão certa. Então, no Brasil, o quilombo foi uma das formas de resistência da população escrava. Sobre os quilombos do Brasil, é correto afirmar que... Bom, entre as alternativas aqui, ó, o que é correto afirmar é essa aqui, ó, a letra E, ó. Por que a letra E? A população dos quilombos também era formada por indígenas ameaçados pelos europeus, brancos pobres e outros aventureiros e desertores, embora predominassem africanos e seus descendentes. Então os quilombos não abrigavam só negros, tá? É bom lembrar que os indígenas, pessoas, por exemplo, criminosos, procurados pela coroa portuguesa e tudo mais, normalmente procuravam abrigo nesses locais, tá bom?
2. A forma mais elaborada de resistência à escravidão se deu por meio dos quilombos. No Brasil, considera-se o mais importante o de Palmares, que, então aqui, ó, a letra B, ó, se formou no final do século XVI, chegou a ter por volta de 20 mil moradores e foi destruído no final do século XVII pela ação dos bandeirantes. Tá? Os bandeirantes foram lá e escravizaram as pessoas que estavam lá. 3. Em 1694, uma expedição chefiada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho foi encarregada pelo governador metropolitano de destruir o Quilombo dos Palmares. Isso se deu por quê? Então a 3 aqui, ó, é a letra C. O Quilombo desestabilizava o grande contingente de escravos existente no Nordeste, ameaçando a continuidade da produção açucareira e da dominação colonial. Então eram vários escravos que fugiam, tá? Então não era uma coisa rara o escravo fugir. E quando ele fugia, ele tentava encontrar um quilombo para se abrigar, tá? Onde tinham outros escravos fugidos, beleza? 4. Na noite do dia 24 para o 25 de janeiro de 1835, um grupo de africanos escravos e libertos ocupou as ruas de Salvador, Bahia, e durante mais de 3 horas enfrentou soldados e civis armados. Os organizadores do levante eram malês, termo pelo qual eram conhecidos na Bahia da época os africanos muçulmanos. Embora durasse pouco tempo, apenas algumas horas, foi o levante de escravizados urbanos mais sério ocorrido nas Américas e teve efeito duradouro para o conjunto Brasil escravista. O episódio descrito no trecho contribuiu para. Então essa aqui é 4. Aqui, ó. A intensificação das tensões no interior da elite, de grandes proprietários no contexto da regência, incomodados com as diversas revoltas que explodiam na época. Então, várias e várias revoltas explodiram, inclusive de escravizados, tá, na época. É o período da regência, é o período que Dom Pedro sai, Dom Pedro I, para pegar e ser empossado Dom Pedro II, tá? 5. Os grupos de escravos egressos da Costa da Mina, sob diferentes identidades, Nagô, Alçá, GG e Tapa, promoveram o maior ciclo de revoltas escravas africanas de que se tem notícia da história do Brasil. O caráter da resistência sistêmica à escravidão só teve equivalente antes na Guerra dos Palmares e depois no movimento abolicionista da década de 80. Com efeito, entre 1807 e 1835, a Bahia viveu um período de rebeliões contínuas dos escravos africanos, cujo ápice foi a revolta dos malês. Completando 175 anos em 2010, a revolta dos malês na Bahia, embora não tenha conseguido modificar a ordem escravista brasileira, teve um aspecto bastante representativo, uma vez que foi o levante de escravos urbanos, na sua grande maioria da região muçulmana, mais sério ocorrido no Brasil. Sobre a revolta dos malês ocorrida na Bahia em 1865, é correto afirmar: Sede Cristo. Foi uma importante revolta organizada pelos escravos de religião muçulmanos, chamados malês, que visava a liberdade dos escravos. E é isso aí, pessoal. Terminei aqui os exercícios de todas as semanas. Se vocês tiverem dúvidas sobre os textos aqui que eu acabei não lendo, para resumir bastante, para vocês entregarem, né, as semanas, ou qualquer outra gravura aqui, alguma curiosidade, qualquer coisa assim, é só me dar um toque aí que eu respondo vocês, tá? Pode chamar lá no WhatsApp. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Bom final de semana para vocês e até mais.